Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa aula de História, falando sobre a formação das primeiras cidades, as primeiras vilas, né? E o objetivo dessa aula é reconhecer o processo de formação de uma estrutura estatal a partir do crescimento populacional, a expansão das cidades e as demandas organizativas e militares. E outro objetivo é relacionar a criação da escrita ao contexto da necessidade de formas de registros de dados populacionais ou financeiros. Então, nós vamos falar agora sobre a expansão dessas cidades. Nós falamos sobre a criação e agora nós vamos falar sobre a expansão. E esse conteúdo está no livro de vocês, no Buriti Mais História. E vocês peguem o livro para acompanhar. Então, a expansão das cidades e a organização social. Há cerca de 6.000 anos, diversas cidades surgiram na Mesopotâmia e na África. Algumas delas conquistaram outros povos, expandiram seus domínios e transformaram-se em grandes impérios, como é o caso dos impérios do Egito e da Babilônia. Na Mesopotâmia, inicialmente, a administração de cada cidade era exercida pelo sacerdote. Então, lá na Mesopotâmia, quando começou a formação das cidades, quem exercia, quem controlava, quem mandava na cidade, vamos dizer assim, quem administrava a cidade, era o sacerdote, né? Era alguém ligado à religião, que governava do próprio templo onde ele estava. À medida que essas tarefas foram aumentando, foram ficando mais complexas, aí elas passaram a ter um centro administrativo, que foram os palácios. E nesse centro administrativo, quem mandava era o rei, quem administrava era o rei. O sacerdote ele continuava tendo uma influência muito grande ainda sobre as cidades, sobre o povo, mas o poder administrativo era exercido por um rei. Com a expansão do território, com o aumento, com o crescimento desse território e da população, exigiu-se mudanças na administração e na vida da sociedade. Então começou a ter muita oferta de produtos, o comércio entre os povos cresceu. Então aí foram criados os órgãos administrativos e os órgãos jurídicos. E essas novas organizações, elas começaram a ter necessidade de mais pessoas trabalhando. Por quê? Porque havia necessidade de novas profissões, porque era necessário alguém para defender o território, para registrar o número de habitantes, para calcular os impostos e cobrar esses impostos, construir prédios públicos, casas, diques, cultivar terras, comercializar, criar leis, aplicar essas leis. Então, a partir daí foram surgindo novas profissões. Então, eles precisavam ter uma especialização em apenas uma área. Não dava para uma pessoa que cultivava a terra, ela não podia sair para cobrar os impostos. Então, foi aonde começou a haver a divisão das tarefas na formação das sociedades. Aí surgiram agricultores, artesãos, tesoureiros, tecelões, pintores, pedreiros, criadores de animais, soldados, músicos e outras coisas. Aqui nós temos um objeto, ó, é um espelho de cerca de 3.000 anos, encontrados numa cidade que hoje ela só foi encontrada devido às escavações, né? E uma cidade planejada em que residiam sacerdotes e artesãos na região do Fayum, no Egito. E com essa necessidade de profissões, também houve a necessidade da invenção da escrita, porque cada vez mais era necessário registrar, principalmente a arrecadação de impostos. Então, foi necessário criar algo para uma escrita para que aquilo lá fosse de conhecimento de todos. Então, não poderiam ser usados qualquer símbolos, porque se eu usasse qualquer símbolo, só eu entenderia aquilo. Então, foi quando começou a universalizar a escrita. O registro dessas informações se tornou cada vez mais necessário. A arrecadação de impostos gerava muitos dados, pois controlava-se quem havia feito o pagamento, quais eram as isenções e quem estava em dívida. Então, tinha que ter um registro, porque às vezes
um pagava e se não registrava? Como que eu sabia que tinha sido pago, certo? Para facilitar esse trabalho, os sumérios inventaram a escrita, que foi usada também para emitir decretos, definir fronteiras de território e fazer registros religiosos. No Egito, o domínio da escrita era muito valorizado e os escribas eram pessoas responsáveis por elas. Então, não era qualquer pessoa que sabia escrever, eram somente algumas pessoas que trabalhavam em determinada área que tinha o domínio da escrita. Então, essas pessoas eram chamadas de escriba e não tinha papel. Eles escreviam em placas de argila. Aqui tem um exemplo, ó, isso daqui é uma placa de argila de cerca de 5.000 anos. Então, isso daqui são inscrições. Apenas os escribas conheciam essas inscrições. Certo? Então, façam uma leitura do texto. Esses textos estão todos no livro de vocês. Leiam novamente, se necessário, acompanhem a aula de novo e façam as atividades, certo? Combinado? Até a próxima aula.